Eu queria começar fazendo algumas perguntas para você. Como anda o fervor do seu coração por Jesus? Como você avalia hoje o seu fervor, a sua paixão, a sua fome por Jesus? Hoje você vive o momento da sua jornada cristã que você mais está com fome de Jesus, ou essa fase já passou? Talvez você esteja nessa fase onde seu coração está totalmente aquecido. Se você está passando por esse período agora, eu quero te encorajar a prosseguir e a saber que existe mais. E tem algo mais profundo. Você não bateu no teto. Existe muita coisa ainda para você viver. Não se dê por satisfeito. Às vezes nós caímos nesse erro de quando nós estamos queimando de paixão por Jesus de forma tão forte e genuína, a gente não consegue imaginar a gente frio um dia. Sim ou não? E esse é o problema. Quero te dar uma informação bem anti-coaching. Você vai passar pelo vale da sombra da morte. Eu não estou profetizando isso, mas isso é um fato. Nós vamos passar por momentos de uma frieza maior espiritual. Se você talvez esteja passando, talvez você já passou, talvez você ainda vá passar, mas isso vai acontecer. É muito provável que isso vai acontecer. A questão é o que nós fazemos quando nós estamos nesse vale. Qual postura nós temos quando nós estamos nesse momento, de onde a frieza toma o nosso coração. E talvez você não esteja no teu momento mais frio. Talvez você esteja num momento que você não está mais tão quente como você já foi um dia. E a palavra serve para você também. Faça uma avaliação sincera entre você e Deus nessa manhã. Como está a sua paixão por Jesus? Como está a sua vida com Deus? Cheia de fervor ou você está no modo automático? Fazendo tudo aquilo que um cristão faz, ou pelo menos alguma dessas coisas. Continua indo no teu DNA, você continua vindo nos cultos, você dá o seu dízimo. Mas como está o fervor do seu coração? Lá em Romanos 12, verso 11, fala sobre sermos fervorosos de espírito. Fervor, entusiasmo, ânimo, empolgação, no bom sentido da palavra. Em 1 Tessalonicenses 5,19 fala sobre não apagar o espírito. Deus é fogo. Ele nos dá esse fogo. Mas a responsabilidade de manter o fogo aceso no nosso coração é nossa. E obviamente nós vamos conseguir isso por meio da graça. É por meio dele. Mas existe um esforço nosso em manter a chama acesa, em manter a paixão por Jesus viva, acesa. Efésios 5,18 diz: enchei-vos do Espírito, e isso é empolgante. Sempre quando eu ouço esse termo, eu leio esse termo, enchei-vos do Espírito, me dá uma empolgação de saber que existe sempre como ter mais dele. Nós nunca chegamos ao ponto final disso. Nós vamos viver toda a nossa jornada cristã. E até o último dia da nossa vida, nós ainda podemos nos encher ainda mais dele. Estarmos cheios ainda mais dele. Eu creio, meus irmãos, que a família de Zascope vai passar por um tempo do aumento da fome por Jesus. E quando eu falo da família de Zascope, esqueça a instituição família de Zascope. Eu estou falando sobre pessoas, sobre a igreja, sobre indivíduos, sobre você. Eu creio que nós vamos entrar como igreja num tempo onde o nosso coração vai ser tomado pelo desejo da presença dele. E vai dar o final do culto e você vai estar orando: Senhor, a gente quer mais. Deixa o meu compromisso que eu tinha para lá, existe uma coisa maior. E você vai acordar de manhã com a sensação de eu não posso
viver minha vida sem antes buscar Deus. Eu creio que nós vamos entrar nessa fase como igreja. Mas eu queria te desafiar, se você é alguém que está detectando que você não está no seu momento de maior fervor espiritual, peça socorro. Se você não está no momento mais intenso de comunhão com Deus, se você não está no teu momento mais intenso de comunhão com os irmãos, se você não está no teu momento mais intenso em se expressar em adoração a Ele, se você não está no momento de maior angústia, peça socorro. Peça ajuda. Ore a Deus. Deus, eu estou assim, eu reconheço. Eu estou assim, assim, assim. E após você fazer uma oração sincera a Deus, sabe qual é a forma que você vai conseguir que essa frieza comece a sair do seu coração? Comunhão uns com os outros. Relacionamento com pessoas. Pessoas que têm coragem de colocar o dedo na sua cara e falar: ô, o que houve com você? Eu te vi empolgado nos cultos, o que está acontecendo? Ei, você não faltava como você faltava antes. E Ele não vai estar te cobrando de uma presença, uma lista de presença do culto. Ele vai estar preocupado com aquilo que você é, com aquilo que você tem construído. Ei, o que está acontecendo? Eu já te vi falando mais de Jesus. Ei, você continua falando de Jesus, mas eu já ouvi os seus olhos brilharem mais quando você falava sobre Jesus do que está brilhando agora. Tenham pessoas que botem o dedo na sua ferida. Isso é necessário para você sair desse lugar de frieza espiritual. Talvez você esteja fazendo o básico da vida cristã. Talvez você continue fazendo tudo que um cristão precisa fazer, ou quase tudo. Você vem no culto, você não fala palavrão, você não bebe bebida alcoólica, você colocou seus padrões de como um cristão deve viver, e você vive desse jeitinho. Lá em 2 Crônicas 25, 1 e 2, fala sobre Amazias. E fala que Amazias fez o que o Senhor aprovava, mas não de todo o coração. Não importa o que você está fazendo, importa como você está fazendo. Quantas passagens na Bíblia fala sobre buscarmos a Deus? E em várias delas fala como deve ser essa busca. Buscar de todo o seu coração. Fazer aquilo que o cristão faz, não para poder preencher o checklist de um bom cristão, mas fazer de todo o seu coração. E minha pergunta mais uma vez nessa manhã é: como está sua vida cristã? O que você tem feito de todo o seu coração? Nós precisamos, meus irmãos, nos atentar aos sinais. E eu sei que muitas vezes, quando nós falamos sobre fervor espiritual, quando nós falamos sobre frieza espiritual, quando a gente fala sobre paixão por Jesus, normalmente nós vamos ouvir, não tem nada de errado nisso, ok? Nós vamos ouvir pregações, mas Senhor, gere paixão por Jesus, e a gente vai botar o som alto e vai dar uns gritos, e não tem problema nenhum nisso, porque a gente, quando está pregando e está sentindo isso, é o que dá vontade de fazer por dentro, é do jeito que eu estou exatamente nesse momento, querendo ser 10 vezes mais pentecostal. Só que o que eu percebo de Deus para liberar nessa manhã é uma palavra pastoral sobre a nossa frieza. Eu não quero convencer você no grito. Eu não quero convencer você pelas suas emoções. Mas eu quero que a gente faça uma avaliação sincera. E a Bíblia vai nos dizer um passo a passo de como nos livrar dessa frieza. De como nos livrar. Quantas vezes eu fui a conferências e ficava lá nas conferências, e chapado de amor por Jesus, e chorando.
E aí a famosa segunda-feira chegava e eu não sabia o passo a passo do que eu tinha que fazer, para que aquela vida que eu estava, que me fez chorar daquele jeito, não voltasse mais. Então eu quero falar sobre um tema tão pentecostal, tão importante, tão fervoroso, mas eu quero me policiar aqui. E você não sabe o quanto que eu estou fazendo isso. Para que isso gere ajuda real. E não só emoção e no final você está pulando e gritando de paixão por Jesus. O que você pode fazer. Porque nossas emoções também precisam estar cativas a Ele. Mas que você tome decisão aqui. Opa, eu estou percebendo que eu estou assim. E a partir de hoje eu preciso fazer então isso. Amém? Nós cantamos sobre fome. Mas a verdade é que muitas vezes nem fome nós temos. Uma coisa é nós falarmos: Senhor, nós temos fome de Ti. Outra coisa é nós falarmos: Senhor, nos dá fome. Na sua avaliação sincera sobre sua vida, qual é a sua realidade hoje? De pedir para que Ele supra a fome que você está no momento, ou para que Ele te dê uma fome que você perdeu? Você nem está com fome. Você quer, mas você nem está com fome. Porque o que eu percebo é que muitas vezes nos falta a fome para buscar. E a gente só não está com fome quando a gente está de barriga cheia. Se a gente saísse de um rodízio de carne e alguém falasse: vai, você está com fome, tenha fome. E você: eu não tenho fome. Eu acabei de comer um rodízio de carne, eu não estou sem fome. Para nós termos o nosso coração aquecido, termos fome novamente de Jesus, nós precisamos antes nos arrepender de estarmos com barriga cheia de tantas coisas que não prestam. O que impede nós termos fome do verdadeiro alimento é estar cheio de fast food na barriga. É comer tanta coisa não saudável que a gente perde a fome para o saudável. Eu sei que vocês podem olhar para mim e perceber que eu não sou uma autoridade no assunto. Mas a verdade é que quando a gente começa a fazer uma dieta, os gordinhos, quando a gente começa a fazer uma dieta, aí a gente começa a sentir o gosto das frutas, que a gente já nem sentia. Porque antes eu comia um pastel com banana dentro, e doce de leite, e canela. Mas aí quando você não pode, ai que delícia, dá até... Mas quando você não pode comer isso, e você tem que comer a banana, aqui não tem gosto de nada. Até que você vai fazendo uma desintoxicação, e vai passando o tempo de dieta, e você fala assim: cara, não é que essa fruta era gostosa, eu nunca tinha sido, sim ou não? Magro não sabe o que eu estou falando, magro nunca fez dieta, assim, sempre achou fruta gostoso. Mas para os gordos vai fazer sentido. Fala assim: nossa, até que era gostosa essa fruta. A gente só sente o sabor daquilo que é saudável quando a gente começar a desintoxicar de tanta porcaria que a gente tem consumido, que está enchendo a nossa barriga, enchendo a nossa mente. Então, antes de você dizer: Senhor, eu quero ter fome, antes disso, se arrependa daquilo que você tem comido, que está te impossibilitando de ter fome daquilo que realmente deveria nos alimentar. Pregador tem mania de falar: você, faça isso, mas eu estou pregando isso para mim, gente, também, viu? O que tem consumido minha mente e meu coração? Precisamos nos atentar aos pequenos sinais de quando nós estamos na nossa fase mais quente por Jesus, até um momento de frieza ou de uma mornidão que é pior. A gente precisa entender que existiram sintomas que a gente não percebeu. Já viu quando você está do nada e começa a soltar coriza, e aí você dá um espirro, você pensa: opa, vem gripe aí. Não sei se algum de vocês tem pedra no rim. Eu tenho. E quando dá qualquer dor aqui, um vazio toma o meu interior. Eu me relembro de toda a dor que eu sinto. Eu relembro da cirurgia que tem que fazer para tirar isso, que é uma delícia a cirurgia. E aí eu fico assim: Jesus, tenha misericórdia. E é a hora que a gente ativa a língua de emergência. Língua de emergência ativada, por favor, Jesus.
tira essa dor. Sintomas que nos fazem perceber que algo ruim está vindo. Nós precisamos estar atentos a quais os sintomas que nos fizeram esfriar. Ou se você está quente, quais sintomas que, se você perceber que está começando a chegar perto, opa, quando você solta uma coriza, não precisa esperar tomar Naldecon depois de você arreia. Vai no vitamina C, né? Dá para você tentar ir tratando, para não cair de gripe. Talvez o sintoma seja a falta de lágrimas. Antigamente você tinha lágrimas por Jesus, agora você não tem mais. Você não era a pessoa mais extravagante, você não dançava como o rei Davi nos cultos, mas agora você fica assim. Sintomas. Talvez você tenha se tornado uma pessoa crítica. Um dos sintomas da frieza espiritual é colocar aquilo que é secundário em primeiro lugar e colocar aquilo que é em primeiro lugar como algo secundário. O primário, quando nós vivemos a igreja, é Deus, é a presença de Deus, é a nossa paixão por Jesus. Amém? O secundário é que não tem problema nenhum. Nós vemos problemas. Sim ou não, gente? Essa igreja aqui é perfeita, gente? Não. Você já detectou problemas aqui? Sim ou não? Sim, óbvio que sim. Mas quando nós estamos cheios de paixão por Jesus, esses problemas que podem ser reais, eles ainda são segundo plano. Assim, eu não gosto não gosto do jeito que o Léo dá aviso. Se eu estou clamando por Jesus, eu posso até fazer essa observação, posso até estar certo. Mas isso é muito secundário, sim ou não? O jeito que o Douglas me cumprimentou quando saí do culto não foi do jeito que... E pode até ter sido que isso aconteceu mesmo. Só que é secundário. Mas quando isso começa a se tornar primário, e a primeira coisa que vem na sua mente quando a gente fala sobre viver igreja é o jeito que ele dá o aviso, é o jeito que o outro não falou com você, é porque a música no culto é alta demais, é porque o programado era acabar 1 e está acabando 1h15, tem que fazer almoço. Tudo que era para ser secundário se torna primário. Avalie o seu próprio coração. Será que você está começando a ficar crítico demais? Talvez isso esteja acontecendo, porque você perdeu o seu fervor. Você perdeu os olhos daquilo que realmente importa, daquilo que é a prioridade. Provérbios 27:7 diz: o que está farto despreza o favo de mel. Será que esse é um reflexo daquilo que nós temos vivido? João 7:37 diz: quem tem sede, venha a mim e beba. Salmo 107, versículo 9 diz: ele sacia o sedento e satisfaz plenamente o faminto. Ele satisfaz plenamente o faminto. Como ter fome? Se abstendo de tudo aquilo que nos encheu. Se abstém de tudo aquilo. Tira da sua mente, do seu coração, da sua barriga, tudo aquilo que está se alimentando que não presta. Se você fizer isso, você vai ter fome por alguma coisa que você vai poder procurar ou no fast food ou na comida saudável. Passe por um processo de desintoxicação. E você fazendo isso e tendo fome e clamando por mais dele, a Bíblia fala que ele vai te saciar plenamente, completamente. Mas a solução para isso tudo é amar a Deus. Aí você pode pensar: tá bom, Fábio, eu já percebi, eu estou mais frio mesmo. Tá, ok. Aí agora você está falando que a solução é amar, mas eu não consigo sentir o que eu sentia. Eu entendi que eu estou mais frio, mas eu não consigo sentir. Só que amar não é sentir. Amar é decidir. Amar é uma decisão. E nós precisamos tomar a decisão de amá-lo. Mesmo quando você não sinta nada. Quando você entra no seu quarto, você fecha a sua porta, levanta a mão, sendo bem sincero. Quantas vezes, levanta sua mão de forma bem sincera, quem 100% das vezes que entrou no quarto fazer devocional sentiu um churiê, sentiu o anjo vindo, sentiu um arrepio aqui, ó. Ei, quem foi? Quem aqui? Alguém? Não, né? Quem aqui 50% das vezes que entrou no quarto já entrou no cheio? Vorgia comentrias.
Alguém? Uma vez sim, uma vez não é assim? E por que nós estamos lá? Porque nós tomamos uma decisão de se relacionar com uma pessoa. Não é baseado no se a gente vai sentir ele ou não. Maravilhoso sentir. Fica a observação aí, Deus. Você podia vir mais, né? Mas nós amamos e não tem problema nenhum a gente querer que ele venha. A gente não tem problema nenhum a gente querer sentir. Zero. Toda vez que eu estou nesse lugar eu falo, eu quero te sentir. Mas eu vou estar aqui mesmo que eu não te sinta, mas eu queria tanto te sentir. Amar não é sentir, é decidir. E João 14,15 fala: se me amardes, guardarei os meus mandamentos. Sabe o que significa guardareis? Não é decorar, não é memorizar, não é escola bíblica dominical. Guardar significa praticar. E mandamentos significa vontade de Deus. Os mandamentos de Deus são as vontades de Deus. E guardar significa praticar. Então o que ele está dizendo é: quem me ama é aquele que pratica a minha vontade. Lá em João 14, 21, 23 e 24. Eu vou ler essa passagem e vou trocar a palavra mandamento por vontade e a palavra guardar por praticar. Aquele que tem as minhas vontades e a pratica, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. O que é manifestar? Se mostrar, se revelar. Irmãos, isso é tudo que nós pedimos a Deus. Deus, se mostra a mim, se revela a mim, deixa eu te ver, deixa eu te sentir, deixa eu te perceber. Eu sei que você está aqui, mas eu quero perceber tua presença, eu quero sentir tua presença. E ele está falando: se você praticar a minha vontade, eu vou me manifestar a você. E ele continua: se alguém me amar, praticará a minha palavra, e o meu Pai o amará, e viremos a ele, e faremos nele morada. Quem não me ama, não pratica as minhas palavras. Isso significa, se seu coração está frio, ou se o seu coração está mais frio do que já foi um dia, porque você não precisa esperar ele esfriar completamente para poder tomar uma ação. Talvez seu coração esteja morno. Sabe o que é mornidão? Falta de intensidade. Você não é nem quente, intenso, nem frio, intenso. Você é morno. Água de salsicha, né? Serve para nada. Você é morno. Intensidade na nossa vida com Deus. Intensidade, paixão e fervor na nossa vida com Deus. Mas eu queria já concluir essa mensagem te dando, como eu prometi, um passo a passo bíblico do que fazer a partir de agora. O que fazer a partir de agora se você se encontra nessa situação? Meu coração está frio. Meu coração está mais frio do que já foi. Eu já tive mais fome do que eu tenho hoje. Apocalipse 2, versículo 4 e 5. Diz assim: contra você, porém, tenho isso: você abandonou o seu primeiro amor. Se você detectou que você abandonou o seu primeiro amor, e primeiro amor não necessariamente é o amor da conversão, mas se você abandonou esse momento de maior fervor que você tinha, você perdeu esse primeiro amor. Se isso aconteceu com você, ele te dá um passo a passo. Lembre-se de onde caiu, arrependa-se e pratique as primeiras obras, ou pratique as obras que praticava no início. O que fazer a partir de agora? Primeira coisa, vamos fazer isso junto agora. Eu falei que eu ia ser bem pastoral, né? Eu quero que você comece a pensar agora: onde foi que você caiu? Onde foi que você perdeu esse amor vibrante? Onde foi que você perdeu esse fogo? Porque existem duas possibilidades. Existe a possibilidade de você era fervoroso no espírito, você estava envolvido com a igreja, amando a Cristo, envolvido em tudo, seus olhos brilhavam quando falava de Jesus, até que você caiu em adultério. Ali foi onde você caiu. E eu acho que isso fica muito claro quando a gente fala de um adultério, por exemplo. Ou você caiu numa mentira, você caiu
num pecado mais escandaloso. Mas existe o outro, e talvez seja o caso de muitos daqui. Você era fervoroso de espírito, empolgado com as coisas de Deus. E você começou a tomar pequenas decisões que pareciam inofensivas, mas foram elas que te roubaram do primeiro amor. Quer ver um exemplo? Chegou em casa cansado à noite, e aí você tem que fazer uma decisão: ler Deuteronômio ou assistir Amazon Prime. Fábio, você está dizendo que assistir Amazon Prime é pecado? Claro que não. Mas quantas vezes você negociou isso aí? Lembra de onde caísse. Lembra aquilo que você fazia no início e quando você parou de fazer. No adultério, você cai de uma vez. Quando você está fervoroso e aí você caiu no adultério, você simplesmente caiu. Mas o ponto é, e aquela queda que é slow motion? Você vai caindo baseado nas decisões que você vai tomando. E aquilo vai te enfraquecendo. E você tinha comunhão com a igreja, mas agora você trabalha demais e não tem mais tempo. E aí por causa do seu trabalho você não consegue acordar tão cedo como você deveria. E aí agora você tem menos tempo com Deus. E aí você, olha quantas coisinhas pequenas, decisões. E quando você vai se perceber, você vai ter que olhar para o outro lado e falar: meu Deus, eu estava lá. E agora eu estou aqui. Lembra-te de onde caíste. Faça uma avaliação sincera de quais foram as pequenas ou grandes decisões que você tomou ou questões que você passou que te fizeram se afastar desse lugar. Segundo, arrependa-se, detectando, reconhecendo. Porque, meu amigo, se o seu coração está tão duro a ponto de não reconhecer, você tem um problema muito sério. Primeira coisa que você vai precisar é reconhecer: eu estou lembrando e reconheço que eu me errei. Primeiro passo. Segundo passo, a partir do momento que eu reconheço, eu começo a lembrar as coisas e perceber que foi ali que eu caí. Agora vamos dar mais um passo. Agora eu vou me arrepender disso. E arrependimento, você vai orar a Deus pedindo perdão por isso. Mas talvez você também precisa procurar seus irmãos e falar: cara, eu queria te confessar, eu parei de buscar Deus já tem algum tempo. Nem tudo na vida cristã se resolve só conversando com Deus, não. É a saída mais fácil, porque ninguém ouve, né? Sua reputação não é manchada. Mas a gente tem que confessar isso. Cara, eu tô frio, mano. Faz tempo que eu não leio a Bíblia. Sabe uma tentação grande que um pregador tem? Só ler a Bíblia para poder ensinar. Sim ou não? A gente já lê com uma cosmovisão de como que eu vou ensinar isso. Sabia? A gente está sempre pensando no esboço. A gente é um esboço ambulante na mente. Que a gente está pensando, a gente lê no nosso devocional, a gente está lendo uma passagem e fala: rapaz, aqui dá 3 pontos, hein? E é terrível. Aí você se pega falando isso. Não, é para mim. E é bobo, né? Mas se tomar conta, eu só vou ler a Bíblia para poder fazer esboço. Então eu preciso confessar: não posso fazer isso. Ah, mas eu estou lendo a Bíblia. Tá. Mas está lendo a Bíblia para um propósito. Mas tem um outro propósito principal de você ler a Bíblia, que é para você se alimentar antes de pensar no alimento do outro. Um outro ponto importante sobre o arrependa-se. Preste atenção. Pausa dramática, vou até beber água. Frieza espiritual é pecado e não crise. Porque se a gente cai no adultério, tá explícito. Alguém acha que adultério não é pecado? Alguém acha que roubo não é pecado? Alguém acha que mentira não é pecado? Todo mundo sabe que é pecado. Mas frieza espiritual não é uma crise que você está passando, é um pecado. Sabe por quê? Porque ele fala: lembra de onde você caiu. Teve uma queda. E fala: se arrepende. Você não se arrepende de crise, você se arrepende de pecado. Estar com o coração frio é pecado diante de Deus. E aí ele conclui falando: pratique as obras que você praticava no início. O que você fazia na sua fase mais fervorosa por Jesus,
que você não faz mais hoje. E às vezes você botou na conta da maturidade. É o clássico. Eu ia para o monte orar. Às 4 da manhã eu estava lá. E orava 4 horas naquele monte. E aí um dia você, muitas aspas, amadurece. E você pensa o óbvio, que é certo, tá? O mesmo Deus está me ouvindo no monte, está me ouvindo em casa. É verdade, sim ou não? Então vou orar em casa. E aí você não ora em casa. Aí você chega e fala assim, não, eu tinha uma vida de ler as escrituras. Lia. Mas agora eu estou sem tempo. Então eu coloco o Cid Moreira orando no meu ouvido quando eu estou indo para o trabalho. Bem-aventurados. É a palavra ou não é? E aí você pensa, você abriu mão do monte, porque não é um monte, Deus não está só no monte, vou orar em casa. Aí eu li a Bíblia, agora eu ouço a Bíblia. Aí eu servi a igreja, agora eu não tenho tempo. Ou fui muito usado na igreja que eu vim. Então agora eu estou descansando e está sendo a melhor coisa. Aí tu vai juntando, você faz um blend que vai dar errado. Quer ver um exemplo? Final de culto. Então, quem foi tocado por essa mensagem, vem aqui. E aí você, no seu primeiro amor, você era o primeiro a vir, corria, se jogava. Agora você pensa assim, o mesmo Deus que está aqui na frente, está na minha cadeira. E é mentira isso? Não. E aí você já não vem na frente. Entende? São coisas bobas que até às vezes estão certas, mas que elas vão justificando a frieza que seu coração está entrando. Porque a questão do apelo não é que esse lugar aqui é o santo dos santos. A questão é uma postura sua de coração. Eu não sei se ficar na cadeira ou se vai ficar lá. Eu acho que Deus está em 2 lugares, mas eu quero é me lançar lá. É uma postura de coração. Quais eram as posturas de coração que te levavam a fazer o que você fazia? E que você perdeu isso. Às vezes, em nome da maturidade. Eu até falei com o Léo. Léo acorda 1h da manhã. Cada vez eu boto mais tarde, né? Mais cedo. Se o cara dorme acorda às 10 da noite e já está acordando. Eu, quando vou mandar o WhatsApp para ele, eu mando o WhatsApp para ele, tipo, 10 horas da noite, eu já falo, fala, Léo, bom dia. Eu já dou para quando ele acordar, às 2 da manhã, ele já ter o meu bom dia, já começar o dia bem, né? Eu assim, fala aí, mano, bom dia. Tipo, 8 horas da noite mandando áudio, bom dia. E aí você pensa, ele está acordando lá cedão para orar. E a gente fala, agora eu amadureci. O mesmo Deus que me ouve às 4 da manhã é o que me ouve às 11 da noite. E não é? Sim ou não? Mas aí às 11 da noite você está cansado, você não consegue pegar o ritmo de orar às 11 da noite e já perdeu de orar às 4 da manhã. Olha como são coisinhas pequenas, com bons argumentos, que nos vão fazendo esfriar o nosso coração. Fábio, beleza, eu consegui perceber, eu estou assim, eu estou mais frio. Eu consigo me lembrar de onde eu caí. Eu consigo me arrepender, mas eu continuo não conseguindo sentir o que eu sentia. Mas a passagem é interessante porque ela fala, detecte, arrependa-se e pratique. É uma ação, não é um sentimento que você tem que ter a partir de agora. E é por isso que eu não quero começar a gritar no seu ouvido pentecostalmente. Não que eu ache errado, eu adoro. Eu sou um pandeiro aqui, a gente toca, a gente gira e tudo. Mas é porque não é do sentir, apesar de o sentir fazer parte, mas é do decidir. Mas é decidir voltar a praticar o que você praticava e parou. É decidir voltar a ter o coração que você tinha. Reconheça a sua frieza. Lembra de onde você caiu. Se arrependa e busque a Ele de todo o coração. Como? Praticando as primeiras obras. Meu amigo, peça socorro.
Não tenha medo de pedir socorro. Peça ajuda, porque a sua mornidão de hoje pode se tornar uma morte de vez espiritual. Quantas pessoas você conhece que foi passando por esse processo e simplesmente um dia nada mais fazia sentido para ele? Não acha que você é tão bom a ponto de que isso nunca vai acontecer com você. Nós somos humanos, pecadores. E nós vamos tomar uma decisão aqui essa manhã. Como eu falei no começo, é uma manhã de você tomar uma decisão. Eu vou voltar a fazer isso. Eu vou largar isso. Esse alimento que eu estou não dá mais. Eu vou pedir socorro. Eu vou abrir para os meus líderes. Eu vou abrir para os meus irmãos lado a lado. Eu vou lutar ferozmente para que apatia e frieza não toquem mais em mim. Para que a gente volte a queimar por Jesus. Feche seus olhos. Fica de pé no seu lugar. Queria que você fechasse seus olhos e não pensasse em mais nada agora que não seja: lembra-te de onde caíste. Lembra de onde você caiu. Tanto coisas mais graves quanto coisas que parecem ser mais simples. Lembra das pequenas decisões. Lembra da fase mais fervorosa no coração que você já teve. O que você fazia naquela época que você não faz mais hoje? O Senhor nos faz lembrar-se de quais foram as pequenas decisões erradas que nós tomamos. Nos faz lembrar disso nessa manhã. Traga à nossa memória esses pequenos passos que nós demos, que nos fizeram esfriar, que nos fizeram não estar quentes como já fomos um dia. Traga a nossa memória agora. Irmãos, trabalhar não é pecado, mas se o teu trabalho está te fazendo esfriar, ele se tornou um pecado. Talvez não o trabalho, mas a dedicação que você dá a ele. Você entende que visceral para a sua vida não é o seu salário, mas é o seu relacionamento com Deus, a ponto de que se o melhor trabalho do mundo, que te dá o melhor salário, onde você sempre sonhou trabalhar, está te afastando de Jesus, e está detectado que esse trabalho é o problema, eu falo isso com muita responsabilidade. Saia, porque se seu olho te faz pecar, arranca fora o que precisa ser arrancado, para que a gente valorize a nossa vida eterna. Conhecer a Jesus. Agora que você detectou, eu quero te encorajar aí onde você está, a começar a fazer uma oração de arrependimento. Senhor, me perdoa, porque eu caí aqui. Senhor, me perdoa, porque eu achei que isso era maduro, mas na verdade isso era justificativa para minha frieza. Faça uma oração de arrependimento.